Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje, né? Hoje é domingo e hoje nós vamos ler Lucas capítulo 15, a partir do versículo de número 11. A palavra diz assim: a parábola do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Olha o que diz a palavra aqui. Esse jovem, ele fez uma escolha. Não era algo que ele necessitava, né? Ele não necessitava que o pai desse a parte dele da herança antecipadamente, né? Mas aqui nós tiramos uma lição. Nós precisamos vigiar em relação às decisões. E muito, né, é muito importante. Porque muitas vezes nossas decisões são baseadas no que queremos. Foi o que aquele jovem fez. Não no que realmente nós precisamos. Às vezes falta em nós a capacidade de ver o que de fato Deus já nos deu. E porque tomamos decisões baseadas no que queremos e não no que nós precisamos, fica uma pergunta para você refletir. Porque nos falta maturidade para discernir o que realmente é importante. O distanciamento do pai causou naquele jovem um vazio tão grande que o levou a uma situação de humilhação, desconexão. Sua decisão não só gerou uma consequência física ruim, mas mostrou que ele tinha um problema de alma que só Deus podia curar. E o processo de cura, né, começa quando buscamos no Pai, não o que queremos, mas o que de fato precisamos é o seu amor. Então esse jovem aqui, ele tomou uma decisão, ele fez uma escolha diante daquilo que ele queria, que ele achava que era bom, pediu a parte dele da herança, o pai deu, mas como não era de costume, né? E nem de fato é, hoje tem pessoas que dividem os seus bens já em vida para os seus filhos, né? Para as pessoas, enfim, que ele quer deixar, fazem testamentos, mas naquela época, né? Somente os filhos herdavam quando o pai, né, falecia. Porque daí os filhos seriam o provedor, iriam cuidar da mãe, iriam cuidar da casa, iriam cuidar das irmãs, né? Então, ele tomou uma decisão errada e ele sofreu as consequências disso. Ele era um homem que tinha dinheiro, uma família de posses,
desfrutou daquele dinheiro, gastou nos seus deleites, nas suas vontades, nos seus desejos, né? No mundo. Voltou para casa sem nada. Foi cuidar de porcos. Para você ver que quando a pessoa se afasta de Deus, ela desce níveis, ela desce degraus. Como Jonas fugiu de Deus quando Deus deu uma ordem para ele ir pregar em Nínive, Jonas foi fugindo de Deus de tal forma que ele chegou lá no fundo do porão de um navio. Chega ao ponto de ser lançado no mar. Deus fez com que um grande peixe o engolisse e largasse ele lá na praia que era para ele evangelizar aquele povo. Então, para você ver que não é a nossa vontade, mas é a vontade de Deus. A gente não está aqui para fazer o que a gente quer, mas a gente tem que fazer aquilo que está de acordo com a vontade do Pai, para que tudo ocorra bem. Não tinha necessidade desse jovem ir cuidar de porcos, gente. Olha como ele desceu. Foi cuidar de porcos. E nem o que os porcos comiam lhe davam. Quando ele caiu em si e ele disse: os trabalhadores do meu pai têm fartura de alimento, de pão, e eu aqui. E é assim que acontece. Quando a pessoa está longe de Deus, ela fica mendigando uma bênção, mendigando um milagre, ela fica ali totalmente desconectada. Ela passa por situações de humilhação quando ela está longe de Deus. Ele deixou o orgulho de lado e tomou uma posição. Eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou pedir perdão para o meu pai, que o pai aqui, né, ele representa Deus. E foi o que aquele jovem fez. Ele voltou para a casa do pai. E o pai, quando enxergou ele, se envolveu de íntima compaixão. O pai correu, abraçou aquele filho, mandou que trouxessem roupas novas, colocou um anel no dedo que significa autoridade, mandou colocar sandálias nos pés porque aquele rapaz estava descalço, maltrapilho. E é assim que a pessoa fica espiritualmente longe de Deus. Quando ela está sem intimidade com o Pai, desconectada do Pai, ela fica assim, maltrapilha, mendigando, tropeçando, descalça, sem autoridade nenhuma. Então, volte ao Pai se você está afastado. Ele vai te revestir de poder, de unção e de autoridade. Coloque o teu orgulho de lado, porque a palavra diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Esse jovem tornou a casa do pai, ele tomou a decisão certa. Ele fez a escolha certa. Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir para ele, para mim, ser um trabalhador dele, porque o pai já tinha dividido a herança com ele. Ou seja, ele não teria mais direito a nada. A herança só seria a parte depois que ficou do irmão mais velho, que estava ali sempre junto com o pai, que ficou bravo, né, quando o irmão voltou e o pai acolheu e matou o bezerro. Quem já leu todo, pode ler depois, toda a parábola do filho pródigo, né? O que aconteceu? O filho mais velho disse: pai, eu tô sempre aqui contigo, tu nunca me deu, né, um cordeiro para mim me alegrar com os meus amigos. E o que o pai disse? Filho, tudo que eu tenho é teu. Era só você ir lá pegar. E às vezes tem pessoas que estão como o outro irmão, estão junto do pai, mas não estão usufruindo, não estão recebendo a bênção, porque não estão pedindo certo. A palavra diz que se você pediu e não recebeu, é porque você pediu mal. Aquele filho que estava ali sempre junto com o pai não estava usufruindo também das bênçãos, porque de uma certa forma ele estava também desconectado do pai, de Deus. E ele ficou triste, enciumado, quando o outro irmão voltou, o pai acolheu, mas o irmão tomou uma decisão.
O irmão se humilhou, voltou, o pai abraçou, o pai saiu correndo para abraçar aquele filho e Deus, ele está de braços abertos, sempre nos esperando, esperando a pessoa voltar, a pessoa largar o orgulho de lado, reconhecer que fez uma escolha errada na sua vida, como esse jovem fez. Ele não tinha necessidade de ter pego a herança dele e ter saído, ter gastado tudo, porque o mundo é assim. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos. Quando ele perdeu tudo, todo mundo virou as costas para ele e ele foi cuidar de porcos, nem sequer o que comer deram para ele. E o mundo é assim. O mundo, ele vira as costas para você. E Deus não. Deus não. Deus, ele é esse pai aqui, que está ali de braços abertos esperando você voltar para restaurar, para restituir, para transformar, para reverter esta situação difícil, esta situação de opróbrio, de vergonha, em bênção. Deus, ele está sempre pronto para mudar a tua história, para reverter a situação de um derrotado para vencedor. Deus, ele está ali. Nós precisamos nos aproximar dele, ter intimidade, ter a humildade de perguntar: Senhor, eu estou fazendo o que é certo? Quando for tomar uma decisão, consulte o Pai. Diga: Senhor, apareceu tal isso, tal coisa. Me fizeram tal proposta. O que eu faço? É bom para mim? Não é? Analise. Às vezes, quando eu falo por experiências que eu vi, pessoas que estavam desesperadas para arrumar um emprego, apareceu, elas pegaram a primeira vaga que veio, elas não consultaram a Deus. Resumindo, depois que elas estavam lá, naquela vaga, que não foi Deus que abriu a porta para ela, foi o diabo. Aí veio outras oportunidades melhores. E o que aconteceu? Estas pessoas optaram por um emprego que elas trabalhavam de segunda a segunda, não tinham tempo para nada, não tinham tempo para buscar Deus, eles sumiam da igreja e chegava um momento que eles não aguentavam mais, era uma exaustão tão grande aquele trabalho, que aí chegavam em casa, principalmente a mãe de família, chegava em casa, tinha todos os seus afazeres, ela já não tinha mais tempo de buscar, ela não conseguia mais ir na igreja, ela chegava do trabalho exausta, cansada, o horário de trabalho, a carga horária muito pesada, muito ruim, muito puxada. Ela ainda tinha que limpar a casa, lavar roupa, fazer comida, cuidar dos filhos, atender o esposo. Aquela pessoa estava numa exaustão tão grande que quando ela decidiu largar aquele emprego, ela voltou, ela chegou na igreja, ela estava despedaçada, cansada, um semblante assim, ó, terrível, como se tivessem assim, ó, sugado todas as forças daquela mulher naquele trabalho. Mas quando ela tornou, quando ela orou, ela disse: Senhor, tu vai abrir uma porta para mim. Então não se esqueça de orar. Quando você receber uma proposta de emprego, analise o teu horário, se você vai conseguir ir na tua célula, se você vai conseguir ir na igreja, se você vai ter esse tempo para buscar a Deus. Porque se você não tiver, essa porta não é Deus que está abrindo para você. Porque o diabo vai fazer de tudo para te afastar, para que você fique desconectado. Então, analise, vigie. Jesus disse: vigiai e orai. Então, quando eu passei por situações assim, eu sempre olhava a minha carga horária. Quando eu ia na entrevista de emprego e a pessoa dizia: não, teu horário vai ser tal e tal. Eu pensei: não vou conseguir ir na igreja,
eu não vou conseguir, não. Quando eu recusava, irmãos, não passava 2, 3 dias, aí vinha o que era de Deus. Porque até nisso nós somos provados e nós precisamos vigiar em tudo. E em situações também da minha vida eu orei e disse, Senhor, eu preciso de um emprego, um escape, até o Senhor preparar minha bênção. Mas mesmo nesse escape, eu sempre tinha tempo de buscar Deus. Eu sempre conseguia ir na igreja. Então, vigie nas tuas escolhas, nas tuas atitudes. Se as tuas decisões estão sendo de acordo com o que você quer ou com o que Ele quer. E torne a Deus. Esse jovem aqui foi abençoado porque ele deixou o orgulho de lado e aí ele fez a escolha certa. Ele voltou para a casa do pai no momento certo, antes que fosse tarde demais. Ele já estava com o seu físico debilitado, sem comer, cuidando de porcos. Mas quando ele decidiu voltar, ele recebeu vestes novas, sandálias nos pés, um anel de autoridade e comeu um bezerro cevado. Uma festa foi feita quando ele voltou. A alegria daquele pai de receber aquele filho novamente. Então faça a escolha certa. Se você está longe do pai, se você se afastou por algum motivo, volte. Faça o que é certo. Não fique longe do Senhor. Então reflita nesta palavra, nesse domingo. Volte à casa do pai. Faça a escolha certa. Tenha intimidade com Ele, se conecte com Ele. E Deus, Ele vai te abençoar, Ele vai te exaltar. Os humildes serão exaltados. Mas os soberbos, Deus resiste. Deus não ouve oração de pessoa soberba. Aquele que tem um narizinho em pé, eu sei, eu tô certo. Deus resiste. A palavra diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então seja humilde e torne a casa do Pai. Eu quero orar com você agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por estas pessoas que estão afastadas do caminho, que estão longe de Ti, que estão vivendo em situações humilhantes, degradantes. Pessoas, Pai, que fizeram escolhas de acordo com o que elas queriam e não de acordo com o que elas precisavam e estão pagando o preço. Mas que elas tenham, Senhor, a humildade de reconhecer a sua falha, o seu erro e de voltar a Ti, para que o Senhor venha restituir tudo aquilo que ela perdeu, em tudo aquilo que ela foi defraudada, em tudo aquilo que tiraram dela, mas que o Senhor esteja à frente na vida dela, nas decisões, nas escolhas, que ela saiba colocar o coração diante do Teu altar, que ela saiba consultar ao Senhor por qualquer coisa que ela for fazer, até mesmo para comprar uma coisa simples, um sapato, uma roupa, que ela venha consultar ao Senhor, que não seja o querer dela, mas que seja o Teu querer e a Tua vontade para a vida desta pessoa. Porque às vezes, Pai, ela está comprando coisas que ela nem precisa. Ela está gastando naquilo que nem é necessário. Porque ela está sem direção. Então que esta pessoa receba a instrução do alto, a direção do alto. E que a Tua palavra, Pai, permaneça no coração dela. Que ela reflita através desta palavra. E que o Senhor mude o cativeiro, mude a situação dela, assim como o Senhor fez com esse rapaz que foi citado nas Tuas Escrituras, Pai. Eu abençoo a vida desta pessoa que está ouvindo este devocional, que o Senhor abençoe grandiosamente a vida e as escolhas, que sejam de acordo com o que a pessoa precisa.
e não de acordo com o que ela quer. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente, poderosamente, e reflita nesta palavra. Leia Lucas 15, reflita em toda a parábola do filho pródigo. Amém?